Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estou aqui nesse dia 18, esse domingo maravilhoso, são 9 horas e 22 minutos. Eu me encontro aqui dando um término numa campanha, terminei uma campanha agora e vim orar por o meu irmão, pela minha irmã. Aleluia, glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Quero deixar uma palavra de Deus que está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, o qual o Senhor disse que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra a potestade e principado, e os príncipes das trevas, das áreas celestiais, das hostes da maldade. A nossa luta é contra os espíritos dominadores. Aleluia. Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, o segredo é oração. O segredo, aleluia, glória a Deus, é jejum e oração. Aleluia. Glória a Deus. Está pardo, né, meu irmão, aqui? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Debaixo do pé de árvore, não dá para ver direito, mas está bom. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, vamos lutar. Vamos fazer o que o Senhor tem ordenado. Ele falou no livro de Marcos: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Os que creem na minha palavra e serei batizado, serei salvo. Os que não creem, serei condenado. Com a própria palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, aleluia, glória a Deus. Vamos fazer, aleluia, aquilo que Deus tem nos ordenado, meu irmão, minha irmã, aleluia, glória a Deus. Se Ele disse que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra a potestade e principado e os príncipes das trevas, das áreas celestiais, das hostes da maldade, meu irmão, minha irmã, é oração. O Senhor está mandando nós orar. Aleluia. Glória a Deus, porque a oração é a chave da vitória. Quem ora tem vitória. Aleluia. Glória a Deus, exaltado e glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. O que mais Ele quer, meu irmão, minha irmã, é que eu e você tenham uma vida de oração. Você veja que Ele deixou escrito na palavra para que eu e você, aleluia, glória a Deus, Ele disse o quê? Vigiar e orar para não cair em tentação. Então nós temos que estar em vigilância, orando, jejuando, para não cair em tentação. E aí você vive cheio do Espírito Santo de Deus. Ele disse: crame a mim que eu te responder-te-ei. Você está clamando a Ele? Me busca enquanto me pode achar. Você está buscando a Ele? Aleluia. É aí, meu irmão. É aqui que muitas às vezes, eu tenho orado, estou na igreja, Deus não tem trabalhado na minha vida. Deus trabalha assim, meu irmão. Ele ama a todos. Ele veio para todos. Ele não faz decepção de pessoas. Aleluia. Mas para Deus agir na sua vida, temos que obedecer à voz de Deus. Temos que obedecer à palavra de Deus, irmão. Aleluia. Porque nós obedecendo as palavras, nós estamos obedecendo os mandamentos que o Senhor nos deixou.
E aí o Senhor age na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus diz que o Senhor tem pressa quando eu e você faz um propósito diante de Deus. Campanha. Aleluia. Eu terminei uma campanha hoje. Aleluia. De Pai, Filho e Espírito Santo aqui no monte. É que eu não gosto de entrar todos os dias, não, mano. Eu só entro de vez em quando para orar por meus irmãos, por minhas irmãs, pela nação. E falar de nação, aleluia, glória a Deus, eu estou com uma campanha aqui no monte de 12 dias, a favor da nação brasileira, aleluia, glória a Deus, e a favor do presidente Jair Bolsonaro, que quer acusar o homem por cima de pau e pedra. Os acusadores é os próprios ladrões. Aleluia, nós estamos, meu irmão, em final de tempo. Aleluia, nós estamos em fim de batalha. Não acharam mais o que roubar, estão roubando o dinheiro dos aposentados. Você vai ver quanto ladrão vai ser preso, irmão. Mas tudo isso eles estão debaixo de obra de bruxaria. Cadê você, pastor? Cadê você? Para estar guerreando, para estar em monte. Aleluia. Enquanto o próprio Jesus, ele pregava a palavra, e a Bíblia diz que quando ele se achava vazio, ele subia o monte para se preencher, para se encher do poder do Pai. E você não sobe por quê? Se é tempo de guerra. Hã? Nós estamos em guerra, irmão. Guerra espiritual. Cadê os pastores? Só quer comer, beber, pegar dízimo, oferta e bolso e viver em casa melhor do mundo, carro do bom. Mas tem um acerto com o papai depois, hein? Papai mandou ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Aleluia. Mandou trabalhar. Você está trabalhando, você está indo para o culto e para casa descansar, né? Porque Jesus tem me mostrado, as igrejas estão dormindo, irmão. A igreja é o exército de Cristo. É a igreja que tem que guerrear, irmão. O inimigo só cai com oração. Você veja que Jesus disse, na tua santa palavra, que casta de demônio só expulsa com jejum e oração. Quantos pastorzinhos novos tem por aí, né? E não tem coragem de subir o monte, buscar Deus. Eu estou aqui, com 59 anos, mas não saio de cima do monte, porque eu adoro o meu Deus, e eu sei o que estou numa guerra espiritual. E todos que vivem na presença de Deus, irmão, está na guerra. Você só vence a guerra com jejum e oração. A Bíblia diz que o Senhor veio para todos. Todos serem chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê, irmão? Os escolhidos se esforçam. Jesus disse se esforçarem. Então nós temos que se esforçar, irmão. Aleluia. Jesus disse que os covardes voltem. Você não é covarde. Aleluia. Glória a Deus, mas Jesus quer os corajosos para guerrear, irmão. Em oração. Se você não orar, você pode perder a guerra a qualquer momento, a qualquer hora. Se você não vigiar, que nem Jesus mandou, você pode cair a qualquer momento, a qualquer hora. Irmão, não caiu não, irmão. A Bíblia diz que há daquele que bata no peito e diz que não tem nenhum pecado. Vou te dar um exemplo. Aleluia. O Senhor levou, aleluia, Adão e Eva no jardim do Éden, no melhor. A Bíblia diz que lá tinha de tudo, do bom e do melhor.
Adão e Eva viviam no jardim, mas só que o Senhor chamou Adão e Eva e mostrou o jardim todo. Olha aí, fico à vontade. Como de tudo, como do melhor. Fico à vontade. Só a única coisa que você não pode fazer é tocar nessa maçã. Não como essa maçã. Aleluia. Glória a Deus. É, meu irmão. Adão e Eva só vivia espiritual, que você vê que nem veste eles usavam. E nem se viu nu. Aleluia. Mas só, aleluia, que Eva, quando ela saía ali no jardim, ela passeava no jardim. De vez em quando ela passava o olho na maçã. Aleluia. Glória a Deus. E ali, continuava passando e sempre botando o olho na maçã. Até chegar o momento de desejar, meu irmão. Aleluia. Então ela desejou de comer a maçã. Esqueceu que Deus deu ordem para não comer aquela maçã. Aleluia. Mas cada dia que ela passava rodeando o jardim, por ali passeando, ela levava o olho na maçã. Mas a Bíblia diz, se é de você perder a tua salvação por causa do olho, é melhor que arranque. Se você está olhando aí uma maçãzinha, que as maçãs agora estão andando nua, com a roupinha da lasca, roupa de pombagira, roupa de Maria Mulambo, aleluia, roupa da Dalila. É o que a maioria das mulheres estão andando agora, irmão. Vestido com aquela roupinha lascada, que eu não sei como é que dá o nome daquilo, irmão. Não é porque eu quero não sei, sou analfabeto. É uma roupa que gruda no corpo, que mostra tudo. Aí eu chamo a roupa da lasca, já está lascado, porque não vai entrar no reino de Deus, está fazendo a vontade do diabo. Ali é a maçãzinha do diabo. Aleluia. Então eu tiro o olho. Jesus disse, se você não suportar, arranque os dois olhos. Se é de você botar a mão na maçã, arranca a mão. É melhor entrar no céu fartando o braço, mão, fartando o olho. Aleluia. De que entrar no céu, no inferno, com os dois braços, com os olhos, com tudo. Então é tempo de vigiância. Vigie, meu irmão. Vocês que são pastores, gosta de se apresentar, quer ser bonito. Não, bonito é o meu Jesus. Lindo é o meu Jesus. Quem eu tenho que apresentar é o meu Jesus. Se eu quisesse me apresentar, todo dia eu estava no canal. Não, eu estou aqui para apresentar a verdade. Cadê os pastores para falar uma coisa dessa? Tem coragem de falar? Não tem, irmão. Sabe por quê? O rebanho corre tudo da igreja. Mas Jesus mandou pregar a verdade. O povo da antigamente se vestiu. Eu não sei porque que eu vou por aqui, viu? Eu estou falando de Adão e Eva. O povo se vestia com porto. Vestido, saia abaixo do joelho. Brusa com porta até em cima a curva do braço. Se vestia com a roupa de uns panos chamado terbim. Era, meu irmão. Aleluia. Era esse tipo de pano que era sendo usado para o povo. Então o povo se vestia bem vestido. Aleluia. Mas hoje não, é com a roupinha da lasca. Não é que eu estou acusando ninguém, eu estou falando a verdade. Agora, não é também todo mundo que vive dessa posição, não, mano. Aleluia, mas a maioria estão com esse tipo de coisa. As mulheres agora querem ir para a igreja com aquelas saiazinhas fininhas que mostram os cós das calças. Vou direto. Para o homem olhar. Para o homem pecar. Toma vergonha, mulher. Na tua cara, cubra teu corpo. A Bíblia diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você virou Eva agora, foi?
Aleluia. E os maridos não tá vendo não? Toma vergonha também, seus cabras sem vergonha. Manda suas mulheres se vestir, comporta. Aleluia. Glória a Deus, tá fazendo as vontades da mulher. Depois não caia. Sabe por quê? Que Adão caiu. Aleluia. Por causa da tentação de Eva. Eva queria que Adão fizesse a vontade dela. Mas Adão tinha que fazer a vontade de Deus, não de Eva. Então ele quis fazer a vontade dela. Aleluia, que nem muitos gostam de fazer a vontade da mulher. Tem um tipo de vontade que tem que fazer. Mas na área espiritual, o homem é o cabeça, irmão. Não, mulher, isso aqui nós não devemos fazer, não. Isso aqui não é de Deus, não. Antes de fazer isso aqui, vamos orar. A mulher vestiu uma roupa, está mostrando o cós da calça, não tem nem o que conversar. Você tem visão de águia. Ei, mulher, oi. Volta e vista esta outra roupa, tire essa e vista outra. Eu já mandei a minha, viu? Eu já tenho mandado a minha, viu? É. Deus tem mostrado as vestes e às vezes ela compra outras vestes na feira e fica apertadinho mostrando. Quando ela passa na minha frente que eu boto o olho, ei, volte cá. Percule lá outra roupa. Se vista comporta, essa roupa aí não. Para a igreja não. Isso não é roupa não. De uma mulher de Deus. De uma ungida de Deus. E você também que se veste com a calcinha ligadinha para estar lá em cima do púlpito, rodando, pulando, gritando. Toma vergonha, rapaz. Se veste e comporta. Para que também as mulheres não venham te desejar, não venham pecar. Por causa de você, mostrando seu corpo. Jesus disse que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Cubra seu corpo. Aleluia. Eu tenho vergonha na cara, irmão. Limpando aqui, irmão. Não é que tá saindo nada, não. É que tá coçando, modo da frieza. Repara como tá vermelho meu rosto. Olha como isso aqui tá preto. É no chão, no pó, cara no pó. Porque eu adoro o meu Jesus. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos aguardando um arrebatamento da igreja. Isso é um recado para a sua vida. Para você se espertar. Aleluia. Eu visto comporta minhas roupas aí como é tudo folgado assim, ó. Aleluia. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. E outra. Tem uns crentes que vai pro banheiro. Toma banho, joga a toalhazona nas costas e vai descamisado. Toma vergonha. E sai de lá pra cá descamisado, enrolado numa toalha pro banheiro. Toma vergonha na tua cara, rapaz. Sabe o que é que eu faço? Eu levo a toalha e levo minha roupa. Entra eu e o Pai e o Filho e o Espírito Santo do banheiro. Tomo meu banho, visto minha roupa e saio. Ah, mamãe, eu devia tomar banho com a minha mulher. Não, ela toma banho da roupa da vez dela e eu tomo banho da minha vez. Ah, mas a Bíblia diz que é um só corpo. É, mas eu tenho vergonha de estar mostrando meu corpo. Sabe o que é o homem cheio do Espírito Santo? É assim. Tem vergonha, né? Toda hora que quer estar olhando para a carne, não, meu irmão. Tem que olhar para Jesus. Carne não salva ninguém, não. Carne leva para o inferno. Não estou aqui tirando seus direitos da sua mulher, não. Não estou aqui contra a mulher, não. Eu estou aqui contra o pecado, irmão. Eu estou falando é contra o pecado. Você vai para um banheiro descamisado. Daqui a pouco entra uma visita. Você vai ter que sair descamisado. Mostrando os peitão. Toma vergonha na cara. Aleluia. Glória a Deus. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Troque sua roupa lá no banheiro. Depois agora vá para o quarto. E pode se olhar no espelho se está bonito. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus já é bonito de natureza. Não, mamãe, não. É bonito o homem quando aceita Jesus, a mulher quando aceita Jesus, que vive cheio do Espírito Santo, ele é lindo e ela é linda. Porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. E está sobre a minha vida. Aqui um homem de 59 anos é como eu sou lindo. Você não, mamãe, você foi criada aí no evangélico. Não, mano, eu tenho 20 e poucos anos no evangélico. Eu trabalhei 39 anos de máquina. Parecia um veião. Quando aceitei Jesus, fiquei novinho, folha.
Aleluia, olha os dentes falhados, olha. Aleluia. Se fosse outro, já tinha mandado arrancar, botar prótese. Não era? Não, isso aqui é de natureza. Isso aqui não vai ser arrancado não, vai ser embora assim mesmo. Não tá doendo, não dói. Dentro de crente não dói não, irmão. Só vivia tomando na dor, mas quando aceitei Jesus, opa, tá queimado, tá repreendido, já foi. E daí pra cá, nunca mais doeu e nem vai doer. Porque a minha carne está queimada pelo Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus. E que Deus te abençoe. Esse dia maravilhoso, toma esses conselhos. Esses conselhos não é de mim, mas sim do Senhor. É que o Senhor está voltando. Ele quer santidade, irmão. Ele quer sinceridade. Temos que ter caráter de homem de Deus e de mulher de Deus. Não é para vestir aquelas roupinhas e sair sacudindo. Não, você não é alguma pombagira. Aleluia. Você tem que andar com porta, mostrando que você é uma serva de Deus. Ou não? Ou eu estou aqui errado? O que foi que Jesus disse para os discípulos? Imite a mim. Você está imitando a Cristo? Aleluia. Então ele mandou nós imitar a ele. A maioria das igrejas, pastor safado, sem vergonha, abriram a mão da doutrina. Crente pode jogar bola, pode andar de bermuda, de camiseta, blusa de regata, vai tudo para o inferno no grande dia, se Jesus vier e pegar com essas vestes, porque foi Jesus que me mostrou. E aí? Você é algo mundâneo para estar lá no campo jogando bola? Você é alguém das trevas para estar lá no campo jogando bola? Aleluia. Você é do mundo para estar aí de bermuda mostrando tudo, de blusa, de regata? Você é do mundo para estar aí em casa sem camisa? Você é das trevas, é? E se você não é das trevas, cubra o seu corpo, que seu corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia. Então Jesus mandou nós imitar ele. E nós temos que imitar o Senhor. Quer ver outra? Aleluia. Glória a Deus. Se eu não me engano, está no livro de Lucas 19, versículo 3. Que eu estou aqui sem Bíblia, irmão. Aqui a Bíblia é Jesus. Então, a Bíblia diz que Zaqueu, ele tinha vontade e desejo de conhecer Jesus, de ter um encontro com o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que lá vinha a multidão. A Bíblia diz que Zaqueu, um homem cobrador de imposto, de pequena estatura, mas a Bíblia diz que ele era próspero. Próspero é caba rico de dinheiro. Aleluia. Mas ricos somos nós que temos Jesus. Mas ele fez o que com a riqueza dele? Aleluia. Correu para ver Jesus, meu irmão. Subiu no pé de figueira para ver Jesus passar. Para conhecer Jesus. Mas eu quero dizer para você que Jesus ia passar e ele não ia conhecer, irmão. Por quê, pastor? Vou te contar. A Bíblia diz, aleluia, que os discípulos andavam como Jesus andou. Estão entendendo? Os discípulos se vestiam como Jesus se vestia, irmão. Se Jesus usasse o cabelo grande, os discípulos também usavam. Se Jesus usasse barba, os discípulos também usavam. Zaqueu era um homem de pequena estatura. Mas Jesus e os seus discípulos tinham as suas alturas. Um parecia com outro. E aí eu te pergunto, as vestes que Jesus vestia, os discípulos vestiam. Como era que ele ia separar Jesus?
Como era que Zaqueu ia saber que ali era Jesus? Hein? Agora, se você meditar na palavra, meu irmão, minha irmã, você vai ver, aleluia, que chegando Jesus e a multidão, ali próximo ao pé de figueira, ele pensou que Jesus não estava vendo. Aleluia. Mas foi engano dele. Jesus estava vendo. Então Jesus fez o quê? Aleluia. Zaqueu, o que é que tu faz aí? Nesse pé de figueira, Zaqueu. Mas Jesus já sabia que ele queria ter um encontro com ele. Jesus já sabia que Zaqueu queria conhecer ele. Viu? Então, foi Jesus que falou: Zaqueu, o que é que tu faz aí? Zaqueu, desce depressa e vai para a tua casa, que hoje eu vou estar contigo. Né? Jesus falou na autoridade. Então foi ali que ele conheceu Jesus. Ele sabia que era o profeta Jesus que estava falando na autoridade, porque ele sabia que Jesus não sabia que ele estava ali. E Jesus de cá já foi falando: Zaqueu, desce depressa, vai para a tua casa, que hoje eu vou estar contigo lá, vou ter um encontro com você lá na tua casa. Zaqueu desceu depressa e partiu para casa, irmão, porque ele viu a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Jesus falou na autoridade, ali foi aonde ele viu: esse é que é Jesus. Falou comigo sem me ver, sem conhecer. Sabe do meu nome, sabe de tudo. E Zaqueu foi ter com Jesus. E Jesus foi ter com Zaqueu. Então nós temos que ter um desejo, irmão. Se você não tiver o desejo, não tem nada. Se você tem um desejo para ter mudança na tua vida, vai ter mudança. Porque o Espírito Santo, ele trabalha na minha vida e na sua vida. Mas a Bíblia diz que nem por força, nem por violência. Sim, pelo meu Espírito. Se você está em Espírito, entra em oração que você vai sentir o desejo de andar em santidade. Para que essa santidade, meu irmão? Para ir morar no céu. Jesus disse na tua palavra para eu e você se santificar de corpo, alma e espírito. Jesus só quer o coração. Jesus não é nem um urubu, irmão. Não, ele disse: eis que eu bato na tua porta, se você abrir eu entrarei, ceiarei contigo e tigo comigo. Jesus quer andar com você lado a lado. Então ele está batendo na porta do coração para que você abra, para que ele entre e faça morada. E quando ele faz morada, você começa a orar e o Espírito Santo começa a te limpar e começa a te guiar. Jesus deixou escrito na palavra que só vai entrar no reino de Deus os que estiver com a mão limpa e o coração puro para Deus, irmão. E os que vivem na santificação. Sem a santificação ninguém verá a Deus. A maioria das igrejas não estão pregando santificação. Com medo dos irmãos e as irmãs ir embora, irmão. Para não perder o dízimo e a oferta, vai trabalhar, toma vergonha. Aleluia. E vai pregar a verdade. Jesus mandou pregar a verdade. Quando ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, os que aqueles que nele crê, serei batizado, serei salvo, os que não crê, serei condenado. Ele já disse de cara. Ele já disse a verdade, irmão, porque ele é a verdade. No livro de João 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aleluia. Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que ir pela palavra. Olha o que o Senhor falou.
E quando você entra em oração, que busca a Deus, que nem eu estou aqui, Ele revela o oculto e o escondido e o profundo. Eu me mento aqui, meu irmão, vivo aqui de vez em quando, né? Para não dizer que é todo dia. Eu vivo aqui no monte. Mas eu vivo perguntando a Jesus: Jesus, há alguma coisa errada na minha vida que impeça eu ficar? Me mostre. Ele vai lá e me mostra pecado de outras igrejas. É assim que o Senhor trabalha. A minha vida está em dias. Mas eu pergunto, porque eu não quero ficar, meu irmão. Você está pensando que inferno é ir para um restaurante e comer lá uma carninha assada, é? Misturada com caju? Não é não. É comer abóbora com leite? Não é não, meu irmão. Inferno lá você come fogo. Está lá no livro de Apocalipse 20, versículo 15. Aquele que não for achado com o seu nome escrito no livro da vida, serei lançado no lago de fogo e queimado com enxofre para séculos sem fim. Um fogo que nunca apaga e um bicho que nunca morre. Às vezes você brinca, porque o Senhor ainda não te mostrou. Mas busca o Senhor para você ver se Ele te mostra ou não. Que nele tem me mostrado as guerras. O sinal de tempo, ninguém se converte mais. O povo sendo fuzilado no meio das ruas. E eu andando no meio da rua que eu não pisava nem no chão. E o Senhor me mostrando tudo. Por isso é que eu ando aqui, pago o preço, irmão. É por isso que eu vivo aqui com vida de oração, orando pela nação, orando pela sua vida. Orando pela vida dos católicos, irmão, que não são conhecedores. Que ele diz que nasceu na lei, morre naquela lei, mentira do cão. Hein? Nós não nascemos em nenhuma lei, irmão. A mulher, quando ela está grávida, ela vai logo para a maternidade. Ela vai ter a criança na maternidade. De lá ela traz alguma lei? Traz, irmão. Então nós não nascemos em nenhuma lei. Mas Jesus disse: meu filho, minha filha, se for possível, medita de dia e noite na minha palavra. Ele mandou eu e você conhecer a palavra, seja quem for. É. Porque ele disse que ficar de fora do reino de Deus os cães, os feiticeiros, os delatos, os homicidas, os mentirosos, as prostitutas, os prostitutas, a não ser que se converta, que se arrependa. A lei é a palavra, é o estatuto. Mamãe, você congrega na igreja, você tem igreja? Não, mas eu construí, quem tem igreja é Jesus Cristo.